Olá pessoal, boa tarde. 12/11/2022, 14 horas. E aqui estou para dar continuidade ao estudo da obra Psicologia da Gratidão, realizado pelo canal Mood, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 36, capítulo 9.2, Heranças Perturbadoras. Já entramos aí nos últimos 10, né? O estudo provavelmente terá 45, então estamos já na contagem regressiva. A indiferença moral por tudo quanto se recebe da vida, dos missionários do passado que contribuíram para os valiosos tesouros que hoje são utilizados em forma de longevidade, conforto, saúde, ciência e tecnologia, repouso e convivências agradáveis, responde pela ingratidão. Joana já começa chutando a porta, né? Então, a ingratidão, segundo ela, está conectada à indiferença moral que o indivíduo tem pelo trabalho dos que vieram antes dele. Aquela ideia ressaltada aqui várias vezes de saudosistas, amantes do passado que acham que as coisas eram melhores, tá? Mas não agradecem toda vez que ligam o ar-condicionado, não agradecem uma panela de pressão quando colocam no fogo, não agradecem um fogão que acende ou um cooktop, né? Trabalhos desenvolvidos por indivíduos em laboratórios, em empresas, em indústrias. É sempre uma ideia de que parece que isso é invisível, como se as pessoas que produzem alguma coisa fossem apenas vilões que querem o dinheiro dos outros. Mas tem muita coisa que você utiliza hoje, praticamente tudo. A cadeira em que você está, o sofá em que você está, ou essa esteira em que você está correndo agora, elas são todas produzidas para nos trazer um conforto. Então, o passado tinha menos tecnologia, o passado tinha menos conforto do que nós temos hoje. Isso nos permite que tenhamos opções. Se você ainda quer dirigir uma Brasília, dirija. Vai perturbar a vizinhança inteira acelerando aquilo lá, mas tá lá para funcionar. O problema era nos anos 70, 80, quando você só tinha a Brasília para escolher. Essa ideia de crescimento. Tá? Ok, saindo da parte tecnológica e entrando na parte educacional. Ah, minha mãe me bateu muito quando eu era criança. Bateu porque a pedagogia não estava desenvolvida. A pedagogia se desenvolveu, a psicologia se desenvolveu. A psicologia chega no Brasil em 1971, tá? Então, quer dizer, nos anos 70, 80 era só coisa de maluco, coisa de gente fresca. Ninguém sabia muito bem de onde vinha isso. E como a psicologia veio como uma ciência muito mais feminina, trazida por mulheres, pela Nilce, trazida numa ideia de a CRP1, né? Trazida na ideia de que era feminina, era mais difícil ainda. Hoje, em 2022, nós podemos dizer que tem uma abertura maior, que as pessoas entendem a terapia, por exemplo, como algo natural, como algo de um acompanhamento, de um tratamento. Mas eu posso dizer para vocês que aqui, 16 anos quase que eu estou atendendo, se 15% das pessoas que eu atendi foram homens, foram muito. Eu sendo homem, hein? Então, quem que esses indivíduos estão procurando? É, eles preferem ir lá, talvez, canalizar isso num jiu-jitsu, canalizar isso num boxe, canalizar isso no bar com os amigos, canalizar isso num prostíbulo, mas isso não significa que é terapêutico. Isso traz um alívio em termos cerebrais, mas as condutas que estão ali dentro, o pai que foi agressivo, a mãe que foi violenta, porque não tinham o recurso, nós temos que agradecer também. Por isso eu sempre pontuo aqui. Na minha opinião, uma das profissões que mais deveria ser remunerada é a pedagogia. Sem a pedagogia, sem o estudo do que é a criança, não se forma médico, não se forma engenheiro, não se forma adultos. Então, graças aos estudos daquelas pessoas que às vezes ganham 800, 900, 1.100 reais por mês, é que o pai parou de bater no filho, é que a mãe percebeu que poderia pegar o bebê quando ele chora, desenvolvimento também da medicina, na pediatria, tá? Estas são as ideias que nós temos. Quantas pessoas contribuíram, quantas teses
de TCC, mestrado e doutorado foram necessárias? Quantas pessoas foram atacadas por seus pares, humilhadas, chamadas de loucas, para que hoje você possa pegar o seu bebê no colo quando ele chora e não tenha que ficar ele olhar ele chorando no berço? É disso que Joana fala. Quando eu não consigo compreender o tanto de esforço, suor, lágrimas e movimentos de outras pessoas aconteceram para que eu estivesse onde eu estou hoje, porque eu sou indiferente moralmente por tudo que eu recebo na vida, então eu estou atuando em gratidão. O ser ingrato é responsável por dissabores e desencantos que afetam o núcleo familiar e o reduto social onde se encontra em ação. Assim é o ingrato, que respira prepotência e soberba na sua tormentosa condição de explorador do esforço alheio. Porque a ingratidão, sendo um estado, é difícil você pensar numa pessoa que é irritável. Ela se irrita com facilidade. Se ela se irrita com facilidade, ela vai se irritar com facilidade em todos os lugares. Não tem muito um controle. No trânsito eu me irrito muito, mas em casa eu sou bonzinho. Então a pessoa ingrata, ela é ingrata. Ela vai ser ingrata com quase tudo. Tá? Se ela não consegue enxergar o estudante de pedagogia que melhorou a habilidade que ela pode ter hoje como pai, como mãe, ou que mudou como a mãe dela tratava ele, ela não vai conseguir enxergar o que a esposa ou o marido fazem em casa. Ela não vai conseguir enxergar o que o filho ou a filha fazem. E ela vai jogar coisas como: enquanto você estiver sob meu teto, você vive sobre as minhas regras. Você não faz nada, você não contribui com nada. O mínimo que você faz é estudar. Como não contribui com nada? Quantas vezes esse filho, essa filha que você tem, melhorou o teu dia quando era bebê e deu um sorriso? O que foi que você sentiu quando ele ou ela te chamou de mamãe ou papai pela primeira vez? O que foi que você sentiu quando ele ou ela conseguiu chutar uma bola, desenhar um círculo, falar a primeira palavra? Como que não te deu nada? Se você não entregou esse serzinho para um orfanato, é porque compensava cuidar dele. E era só por causa do que os outros iriam pensar? Teu filho te deu muita coisa. Sua filha te ensinou muita coisa. Melhorou muito o seu dia. E essa ideia de que eles não dão nada, o que a criança tem, o que a adolescente tem para dar é companhia. Aí depois que sai de casa vai ficar com síndrome do ninho vazio? Saudade até de ouvir o meu filho batendo a porta irritado comigo porque eu mandei ele tomar banho. É vida. O filho, a filha, eles trazem vida. E também animais de estimação trazem vida. Teu cachorro já melhorou teu dia. Teu gato já trouxe pacificação para o teu coração. Teu gato te tirou da cama para dar ração para ele, porque se não fosse por ele você tinha ficado uma semana na cama sem nem escovar os dentes. Essa gratidão não é só sobre o dinheiro. Isso se reverte. Eu gostaria de poder falar algo para os adolescentes e para os jovens, mas eles não chegam nesses estudos. A faixa etária desse estudo é depois dos 30. Eles estão lá assistindo Felipe Neto, Igor Guimarães, é outro momento, um outro valor, como eu disse no último estudo. Mas se existe algum jovem aqui que está assistindo com a mãe, sua mãe, seu pai, eles também te trazem uma segurança. Eles te trazem um ensinamento, eles te trazem um modelo. Eles te trazem a chatice de mandar você voltar para casa. Porque se você não volta para casa, você fica na rua. Eu sei que é chato e que você pensa, quando eu ficar adulto, eu vou dormir a hora que eu quiser. Quando você ficar adulto, você vai querer dormir cedo. Você vai querer voltar para casa antes da 1h da manhã, não sair a 1h. Então, eles estão tentando, de alguma forma, oferecerem para você um amor, na linguagem de amor como eles compreendem. Além do dinheiro e da escola, do estudo que eles te dão. Você pode achar uma chatice, mas tem mãe que não tem como colocar o filho na escola porque não tem vaga. E se consegue colocar o filho numa escola longe, não tem dinheiro para pagar uma van. Você estuda às vezes um quarteirão da sua escola numa escola particular e vai estar reclamando, porque é chato, porque a professora não sei o quê. Se você compreende que isso custa dinheiro, se você compreende que isso é um gesto de amor, você começa a sair do espaço de ingratidão. Quem lava a tua roupa, quem faz o teu almoço, quem lava a sua louça, quem te liga quando você está mal, quem te empresta o carro,
quem leva o teu carro para calibrar o pneu, quem lava o teu carro, quem abre o portão quando você chega e te ajuda a tirar as compras do carro. Mas a ideia é, eu já faço compra, meu filho ainda tem que me ajudar a tirar a compra e não pode reclamar. Mas ainda assim, e se ele não estivesse ali? E daqui a pouco ele não vai estar. Então, não tome as coisas por garantido. Não transforme tudo em obrigação e dever. Comece a compreender o privilégio de ter um filho ranzinza em casa para te ajudar a pegar as compras mesmo reclamando. Porque é melhor que não ter. Ok. Agora eu começo a compreender a empresa que paga o meu salário, né? O médico que me atende, mas eu tenho direito ao atendimento porque eu pago imposto. Tem, mas e se ninguém estudar medicina? Então agradeça que alguém estudou. Ah, ele estudou medicina só para ficar rico. Não tem problema, ele estudou. Porque se ninguém mais quiser estudar medicina, nem com todo o dinheiro do mundo você tem tratamento. Então, por mais que seja difícil para você ir lá num postinho ou num consultório particular e pegar um médico que nem olha na tua cara e só passa uma receita para você fazer o exame, uma guia para fazer um exame, ainda assim é uma função de um indivíduo que tirou 6 anos da vida dele para a medicina e talvez tenha tirado mais 4, 5 ainda para neurocirurgia e ficou às vezes 12 anos estudando. Para que você só tivesse que ir lá, abrir a boca para ele colocar um palitinho nela e mandar você tossir 3 vezes. Isso tudo é um espaço de compreensão. Quantas pessoas ao seu redor exercem uma função que te ajuda. Pode ser esse médico, como eu disse, mas pode ser o cara que é catador de lixo. Pode ser o cara que é gari. Se ninguém quisesse fazer isso, você ia ter que varrer. E às vezes passa pela pessoa e não fala nem bom dia. Então, o ser ingrato é responsável por dissabores e desencantos que afetam o núcleo familiar porque ele não consegue reconhecer nada do que os outros fazem. E o reduto social onde se encontra. Assim, o ingrato respira prepotência. Prepotência, eu acredito, antes da coisa acontecer, que eu já tenho potência suficiente para lidar com ela, e soberba. O meu jeito de fazer é melhor que os outros. Eu sou melhor que os outros. Na sua tormentosa condição de explorador do esforço alheio, ainda convencendo o outro que tem que agradecer por poder te servir porque não fez mais que obrigação. Um motorista de táxi, aqui ela conta um caos. Um motorista de táxi percebeu que, ao deixar um cliente no aeroporto, este esqueceu-se de carregar a pasta que ficou no banco traseiro. Preocupado, o modesto servidor deteve-se no retorno à cidade. Parou o carro, examinou a pasta e encontrou-a abarrotada de documentos e de valores amoedados. Receando o desastre para o desconhecido, fez a volta, acelerado, estacionou o veículo, correu ao terminal e, recordando-se vagamente da companhia que o cavaleiro indicara, a porta da qual deveria estacionar, correu na sua direção. Com rara felicidade, encontrou o proprietário do valioso objeto que acabara de fazer o check-in e parecia procurar a pasta entre as 2 sacolas de compras que carregava nas mãos. Sorridente, acercou-se-lhe e entregou-lhe a maleta com todos os seus bens. É certo que não esperava nenhuma retribuição. Estava feliz pela oportunidade de fazer o bem. No entanto, o passageiro, agressivo e insensível, olhou-o com certo espanto, como se houvesse suspeitado que fora ele quem retivera o seu volume, e não lhe disse uma palavra sequer, saindo com velocidade na direção da sala de embarque. O motorista experimentou um frio percorrer-lhe a espinha e uma estranha sensação de angústia. Meneou a cabeça, aturdiu-se e tomou o carro em direção à cidade. No mesmo momento em que dava partida, outro passageiro sinalizou-lhe que necessitava do veículo. Ele se deteve e o estranho adentrou-se, pediu o endereço e partiu. Estava atordoado e, de quando em quando, como se estivesse num monólogo pesado, balançava a cabeça. O passageiro perguntou-lhe o que se estava passando. Necessitando de uma catarse, ele narrou a ocorrência, acrescentando: "Nunca mais eu devolverei qualquer coisa que fique no meu carro por esquecimento de quem quer que seja. E porque sou honesto, não ficarei para mim.
mas preferirei atirar no lixo a voltar para entregar. E arrematou: eu não desejava nada, nem sequer o reembolso da despesa que me custou para lhe fazer a devolução. Tudo seria para ele somente prejuízo, porque ele nunca saberia onde procurar o seu volume, desde que nem sequer anotou o número da placa do meu carro. Fez uma pausa e concluiu: o pior foi o seu olhar severo de dignidade ferida, como a dizer que eu fora o responsável pelo seu esquecimento ou que lhe furtara a maleta. Olha como esse indivíduo afetou o meio dele. Por conta da ingratidão, da soberba e da prepotência dele, de acusar um indivíduo que o serviu, táxi não brota da rua. É um indivíduo que tem que ir lá comprar licença, comprar um carro, botar esse carro na rua, correr todos os riscos de o tempo todo sofrer um acidente, de um pneu furar, de cair num buraco, lidar com a manutenção de tudo aquilo para parar na tua porta e te levar do ponto A ao ponto B. Não é um direito seu, um táxi, um Uber ou um 99. É um privilégio. Privilégio do livre mercado. Privilégio de seres empreendedores. Privilégio de pessoas que talvez encontrarão uma forma de ganhar o dinheiro após terem sido demitidas ou durante crises econômicas. E aí vão virar pessoas. É um absurdo, é não sei o que, é não sei o que. Não é problema teu, não cabe a você decidir o que é bom para o outro ou não. Para de querer comandar a vida dos outros. Seria o ideal que todo mundo fosse diretor clínico de hospital ou chefe do TI de multinacionais? Seria, nós todos seríamos ricos e milionários. Mas e aí? Que valor isso teria? Se todo mundo é milionário, um copo de suco custa 1 milhão. É uma compreensão tão básica de economia que infelizmente as pessoas não têm. E elas ficam vivendo numa ideia utópica de que de tudo tem que ser bonito, tudo tem que ser igual. E ofendem o indivíduo. Olha, eu estou te defendendo porque é injusto que você vive. E o cara fala: cala a boca, deixa eu fazer o que eu quiser. Eu me lembro de pessoas que estavam... Uma pessoa que comprou um negócio no Magalu e reclamou que o negócio chegou para ela na manhã seguinte. Que absurdo ter chegado na manhã seguinte, então significa que tem pessoas trabalhando de madrugada. Isso é muita exploração. Aí o cara vai perder o emprego porque você não quer que ele trabalhe de madrugada? E se ele for notívago? E se ele gosta de madrugada? E se ele quer ficar durante o dia, dormir de manhã e poder passar a tarde com o filho dele? O que você tem a ver com isso? Mas a pessoa se sente no direito. Então, essa ideia do indivíduo que pensa que quem serve ele... eu estou fazendo um favor, estou dando 10 reais para o cara me levar daqui ali. Poxa, 10 reais por uma corrida de 20 minutos? É mais barato do que ir de ônibus se você for 3 pessoas num carro e a pessoa ainda reclama, quer desconto. Esse espaço. Agradecer pela pessoa. Então, porque ele é taxista, ele é bandido? Então, porque a pessoa é diarista, ela que roubou, ela roubou o relógio, não sei o que, 2 horas depois encontra o relógio lá. Ah, é o quê? E agora? Chamou uma pessoa de bandida? Vai se chamar de quê? Esse é o peso da arrogância, da prepotência, da ingratidão. Insistindo nisso. Pessoa que limpa a sua casa, faz tudo direitinho, aí você vai lá no móvel, passa o dedo e fala: tá sujo ainda? Pô, limpa você. Um móvel você não pode limpar, porque você pagou 120 reais para a pessoa, ela tem que limpar tudo, exatamente como é, ainda recolher sua roupa, passar sua roupa, lavar tua louça. O que é isso, sabe? É um costume de uma ideia de uma escravidão, de uma ideia de uma humilhação, de uma ideia de eu tenho alguém que me serve. Este alguém que te serve é a mãe de alguém, é uma pessoa que tem a sua honra, que tem a sua dignidade. E isso nós vamos entrando nessa ideia de que eu não me importo com o aspecto do outro. Então não é só sobre o taxista ter sido acusado nessa história de ter roubado. É sobre ele nem sequer ter sido remunerado ou valorizado pelo tempo que ele gastou para estacionar, pelo combustível que ele gastou para ir até lá, porque nesse período todo que ele fez isso, ele poderia ter feito mais uma corrida. Ele abriu mão de uma coisa para estar com a pessoa. Isso você vai encontrar em todas as áreas, que são essas áreas onde o trabalho
é remunerado por quem usufrui. Eu posso falar aqui como psicólogo, né? Tem pessoas que marcam o horário. Terça-feira, 10 da manhã. Aí não aparece. E não quer ser cobrada por isso, porque entende assim, mas o indivíduo, eu não pude atender outra pessoa, eu estava aqui, eu li o que eu tinha que ler sobre o caso da pessoa, liguei todas as coisas, preparei, deixei de fazer um outro compromisso, mas agora ela não quer mais, porque ela diz assim, apareceu um negócio aqui no meu trabalho, mas esse negócio ela poderia ter avisado. Ou seja, o trabalho dela é mais importante que o meu. É mais importante que ela receba do chefe dela do que eu receba dela, que neste momento é minha contratante. Portanto, se o meu salário vem da pessoa e a pessoa não aparece, ela me deu um prejuízo. Por que que eu tenho que ficar com esse prejuízo? Marca outro para mim aí, pode amanhã? Não é assim. Não é uma jukebox onde você enfia uma moeda e sai uma música. É o respeito com o profissional. Então, se você vai a um dentista, fisioterapeuta, médico, acupunturista, instrutor de yoga, pilates, não tem como ir, avisa com 24 horas de antecedência para a pessoa se reprogramar ou para ela poder pôr outra pessoa no lugar. Não fica achando que é assim a vida. Respeita o outro. É você que paga o salário daquela pessoa. Então trate ela com dignidade, porque ela está prestando um serviço para você, abrindo um espaço na vida dela para receber você no consultório dela, no estúdio de pilates dela, na massagem dela. E eu sei que para algumas pessoas isso pode parecer, ué, simplesmente não vai. Aí diz assim, eu vou ao médico, ele marcou comigo às 2 horas e só me atendeu às 4. Lógico, ele enfia um monte de gente, porque sabe que 2, 3 não vão aparecer. Cria-se uma cultura. Aí se todas vão, sobrecarrega. Então se você não pode ir, diga eu não vou. Para que você respeite a outra pessoa. Mas aí quando você está no seu trabalho, você reclama se a pessoa atrasa um dia no pagamento, mas o profissional autônomo você atrasa 1, 2, 10 dias, um mês. Ah, esqueci de pagar a mulher da loja lá que eu peguei as roupas. Esqueci de pagar o dentista, vou pagar semana que vem. Esse é o lado. Esse é o que você constrói para você. E esse desrespeito vai te colocando nessa posição de prepotência e arrogância, de achar que aqueles que prestam serviço para você têm que agradecer pela oportunidade de lhe atender, quando na verdade é você que precisa daquele serviço e deveria agradecer pelo privilégio de poder usufruí-lo. Continuando em Joana. A ingratidão é síndrome de atraso moral e de perturbação emocional, que infelizmente sempre graçou na sociedade de todos os tempos. Herança perturbadora que procede dos atavismos iniciais do processo evolutivo mantém o indivíduo no estágio de predador e está demonstrando que o ser humano é o maior dentre todos os outros, causando sempre prejuízos à natureza, à comunidade, à família e a si próprio. Então eu vou dar um passo aqui à frente, aí eu volto. Tá? Nota do expositor. A música O Lobo, da banda Pitty, do álbum Admirável Chip Novo, de 2003. A autora é a Pitty, Priscila Novaes Leone. A letra diz o seguinte. Eu não posso pôr as músicas aqui, porque senão o YouTube derruba por direito autoral, tá? Por isso eu ponho só as letras. Houve um tempo em que os homens em suas tribos eram iguais. Veio a fome e então a guerra para alimentá-los como animais. Não houve um tempo em que o homem por sobre a terra viveu em paz. Desde sempre, tudo é motivo para jorrar sangue cada vez mais. O homem é o lobo do homem, sempre em busca do próprio gozo, e todo o zelo ficou para trás. Nunca cede e nem esquece o que aprendeu com seus ancestrais. Não perdoa e nem releva. Nunca vê que já é demais. O homem é o lobo do homem. O lobo do homem, porque conversa com isso que Joana disse. Olha, o homem está, o ser humano está no topo da cadeia alimentar. Não tem predadores naturais. O predador do humano é o humano. Então o homem é o lobo do homem. É o homem que te caça. Você não sai da sua casa com medo de um leopardo te atacar, mas 2 caras numa moto te darem um tiro, sim. Ou
100 caras engravatados em Brasília, cheio de lobo, covil de lobo, monstros. Monstros. É inacreditável. Mas aí vai para a ideia de karma, né? Porque o cenário político, há muito tempo, ele deixa pessoas muito angustiadas. Qualquer que seja o lado. Quem perde a eleição fica com a sensação e o outro fica lá espizinhando, né? Tem um stand-up do Ed Murphy dos anos 80, onde ele fala quando ele era criança e chegava o carrinho de sorvete, tá? Ele tá com uma roupa vermelha. E ele via o sorvete e ele gritava para a mãe dele: Mãe, o sorveteiro tá aqui, o sorveteiro tá aqui, me joga dinheiro. Mas olha, ele faz no estilo Ed Murphy, super engraçado. Aí ele pega o sorvete e ia correndo pro carrinho, pegava todos os sorvetes que queria. Aí ele via aquele amiguinho dele que era pobre e não tinha dinheiro para comprar sorvete. E ele não chupava o sorvete dele. Ele ficava dançando com o sorvete na frente do amigo. Eu tenho sorvete, você não tem sorvete, eu tenho sorvete. E dançando, tanto que o sorvete era bom, humilhando o amigo dele, porque você está na assistência social, teu pai é alcoólatra, e eu tô aqui com o meu sorvete, aí de repente o sorvete cai. Ele dança tanto com o sorvete dele que o sorvete dele cai. Aí ele fica parado olhando para o sorvete no chão. Ele pega e continua comendo, mas é sobre essa ideia de as pessoas estão celebrando, e sempre foi assim, a derrota do outro como se fosse uma questão de um time de futebol, e não como se fosse um convívio em sociedade. Isso gera uma angústia. Esse indivíduo, ficando nesse espaço de angústia, ele se sente presa ou ele se sente convidado a ser predador. Então, quantas pessoas, quando um político X ganha a eleição, não ficam na sua cama? Eu queria matar esse cara. Por que não aparece alguém para matar esse cara? Tanto louco no mundo, não tem uma pessoa para ir lá matar esse cara. Aí se tentam matar o cara, eles celebram. Puxa, que pena que não morreu. É um desejo de matar o outro. Porque é um covil. Só que são como se fossem lobos pretos e lobos cinza. E as pessoas ficam torcendo pelo preto, pelo cinza, mas são lobos. É um covil. Explorar, destruir, manipular. E aí estes indivíduos que não servem para nada, a não ser o próprio ego, ô doutor, excelentíssimo, ô querido, dá um tempinho, esses são respeitados, e o taxista que te leva daqui para lá, tanto faz a cara dele. Ó, baixa essa música aí, dá para você aumentar o ar-condicionado? Por favor, você pode fechar o teu vidro aí que está me incomodando? E o político, com licença, doutor, excelência, às vezes é um analfabeto, às vezes é uma pessoa que só tem a quarta série, vai se chamar de doutor. Doutor é quem tem doutorado. Essa injustiça gera um sofrimento. E nessa angústia nós nos separamos de nós mesmos. E a pessoa começa a planejar: eu vou embora do país, ou eu faço alguma coisa, o que eu faço? Eu estou com medo. E o outro dando risada com o sorvete, até o sorvete cair no chão. Ah, seria maravilhoso se nós compreendêssemos isso. Então o homem é o lobo do homem. Você tem medo que teu marido te traia, ele pode destruir teu coração, teu psicológico. Você tem medo que alguém convença ou seduza o teu filho para que ele comece a usar droga. Tem medo de sair na rua e sofrer um estupro. Mas de hipopótamo você não tem medo, a não ser que esteja na África. Então, a ideia que Pete coloca aqui, conversando com o que Joana fala, olha, nunca esquece o que aprendeu com seus ancestrais. Vamos conectar aqui, ó. A Joana. A ingratidão é síndrome de atraso moral. Síndrome é conjunto de sintomas. Várias coisas dentro do que se considera um atraso moral se juntam e me levam a atuar a ingratidão. E também significa uma perturbação emocional que infelizmente sempre graçou na sociedade de todos os tempos. Então isso não é novo. Herança perturbadora que procede dos atavismos iniciais do processo evolutivo. Então aqui Pete coloca, olha, nunca cede e nem esquece o que aprendeu com seus ancestrais. Isso é o atavismo. Mantém o indivíduo no estágio de predador. Ou eu sou presa, vão tirar tudo que eu tenho, então eu tenho que matar esses caras para resolver o problema. E está demonstrando que o ser humano é o maior dentre todos os outros predadores.
causando sempre prejuízos à natureza, à comunidade, à família e a si próprio. Tem leão viciado em crack? Tem onça pintada alcoolista? Os comportamentos que são aprendidos. Algum ser da natureza, tem alguns que conseguem usar uns negócios que dão uns baratos, que eles aprenderam, né? E eles gostam daquilo, porque eles buscam alguma coisa. Mas como nós, imaginar os chimpanzés plantando tabaco, colhendo tabaco, secando tabaco, enrolando tabaco, fumando tabaco, por que ele faria isso? Mas nós fazemos. Então, quantos animais na natureza morrem de câncer comparado aos seres humanos? Quantos animais são hipertensos? Quantos são obesos? Quantos animais têm conflitos nesse sentido e são violentos além da própria natureza? Então, eu já dei o exemplo aqui daquela filmagem, daquele estudo que mostrou elefantes, nesse estudo não, elefantes que estavam matando rinocerontes. E isso não fazia sentido porque elefantes não conflitam com rinocerontes. E aí quando foram seguir esses elefantes e entender, descobriram que era uma gangue de elefantes. Jovens, adolescentes, que estavam matando rinocerontes por raiva ou prazer. E por que eles faziam isso? Porque as mães deles haviam sido mortas pelo marfim. Então o ser humano matou as mães e os pais, deixou esses elefantes sem família, eles se uniram e expressaram uma raiva. Olha a influência do ser humano na natureza. Criou uma gangue de assassinos. E o coitado do rinoceronte, que não tinha nada a ver com isso, morto. Porque eles queriam marfim para fazer uma tecla de piano. Um animal gigantesco, extremamente inteligente, carinhoso com os seus pares, que não deixa ninguém para trás, que fazem corrente para resgatar alguém que caiu na água, matam ele para tirar marfim. O que é mais predador que isso? Tanto que quando nós projetamos a ideia de alienígenas, eles sempre vêm para nos destruir. É o ser humano sempre tendo que lutar com alienígenas. Eles vão querer o que da gente? O que o alienígena quer da gente? O que a gente tem para dar para o alienígena? Se ele chegou aqui com uma nave especial ultra moderna, o que nós temos para ensinar para esses caras? Como nós temos a natureza colonizadora de destruir, eu sou mais forte que você, então você vai trabalhar para mim de graça, eu vou te estuprar quando eu quiser, eu vou matar tua filha, eu vou fazer o que eu quiser. Nós achamos que os ETs vão fazer a mesma coisa, porque para os animais, nós somos os ETs. É o espaço dele, tem um passarinho que construiu um ninho, que tem 3 ovinhos ali, passa a motosserra, derruba tudo e dane-se, mete fogo. Deixa a jaguatirica com a pele toda queimada, esturricada. Deixa o koala pegando fogo. Então essa ideia é muito pesada. Eu consegui controlar essa força instintiva que está dentro de mim e compreender que justamente porque eu estou no topo da cadeia alimentar, eu nem deveria me alimentar de animais, porque eles não têm como se defender, mas se eu estou no topo, eu sou responsável por proteger. Mas quando eu estou no topo, eu tendo a querer dominar, e a pessoa mata o bicho e estica aqui, ó, que legal, aqui o peixe se debatendo, esse aqui, ó, 7 quilos. É só um bicho com 7 quilos, não é um ser vivo. Olha esse jacaré que eu peguei aqui, ó, gigantesco. É só uma bolsa, um sapato. Aí quando nós damos poder para um indivíduo, politicamente, ou para um marido, ou para uma esposa, nós também aceitamos que eles nos colonizem. Que ele te obrigue a pagar imposto para tudo, pegue o teu dinheiro para coisas que são dele, ou para mandar para outros países que não tem nada com isso, te deixe à míngua e você ainda agradece, porque tudo bem, o importante é que ele não me espancou. Quando eu mudo a mentalidade e eu passo a ser diferente, quando eu estou no poder, eu não aceito que abusem de mim quando eu estou na posição de subalterno. Porque não tem sombra para projetar. Eu reconheço imediatamente quando eu estou numa relação abusiva. O Brasil está numa relação abusiva com a classe política há muitos anos. E tem pessoas que agradecem imensamente. Ele me bate, mas me dá um pão. Ele molda a cabeça do meu filho, mas ele me dá 300 reais. Ele me explora, mas ele precisa tomar o vinho caro dele. Nós vamos aceitando. É muito profundo. Né?
Então a ideia de atraso moral, eu não vou aceitar a imoralidade quando eu tenho uma moral evoluída, eu não vou aceitar. Quando é que eu aceito a imoralidade? Quando eu sou imoral. E pode chiar, reclamar, ficar com raiva, o quanto você quiser. Mas quem aguenta quieto é porque quando está no poder faz igual. Ou acha que não tem força para reagir e quando tem a chance fala, mas deixa para lá. Deixa eu seguir o caminho que todo mundo está pedindo. Tá? Então a Pitt diz, não houve um tempo em que o homem sobre a terra viveu em paz. A guerra do fogo, a guerra do gelo, a guerra de não sei o que. Tudo é motivo para jorrar sangue. É política, jorra sangue, futebol, jorra sangue, briga de trânsito, jorra sangue, por causa de mulher e de homem, jorra sangue. Quantas mortes? Por posse, por 10 reais, por ciúme, por dívida, por tudo. Então o homem é o lobo do homem, sempre em busca do próprio gozo. O zelo ficou para trás. Então, farinha é pouca, meu pirão primeiro. Eu não estou preocupado com o bem coletivo, eu estou preocupado com o meu. É importante para mim, esta pessoa que aí está, o cara que vai ser o líder do diretório acadêmico, o cara que vai ser o líder do bairro, o cara que vai ser o governador do meu estado, ele vai beneficiar a minha classe, mas eu sei que ele vai fazer mal para os outros, dane-se os outros. Na última eleição eu que fiquei de lado, agora deixa eu ter um pouquinho para mim. É um cabo de guerra que nunca termina. Todo mundo com a mão esfolada. Não perdoa e nem releva. Nunca vê que já é demais. Aqui é sobre você dentro do seu lar, dentro da sua vida, dentro das suas amizades. Será que não chega uma hora que você fala, poxa, eu estou só pedindo, o que eu estou dando? Para que eu não seja lobo do outro. Olha, meu amigo falou que ia ficar em casa e eu vi ele com a foto dele no Instagram com outro amigo nosso no barzinho. Por que não me chamaram? Porque não quiseram. Ninguém é obrigado a te chamar. Quando eles te chamam é um privilégio, mas não é um direito seu que os teus amigos te chamem. Não, mas quando ele precisou de ajuda com a mudança, eu fui lá. Problema seu. Foi uma escolha que você fez por amor a ele, mas você não tem o direito de cobrar que ele te ame igual. Ou eles podem estar lá escondido de você para preparar a tua festa de aniversário? Eu não sei. Mas se ele disse que não ia sair e saiu e não te avisou que saiu, ele não tem que te explicar mais nada. A resposta está aí. Ele não quis te chamar. Aí melindra. Aí você vira o lobo. Putz, olha o Vitor aqui, ó. Ah, não, rapaz. Estava me perguntando por que não chamou ele. Aí você vê as pessoas colocando foto no Instagram, no Facebook. Sempre vem alguém embaixo. Nem me chamou? Vai ser chato lá longe, cara. Nem me chamou. Não chamou, não queria você. É tão difícil aceitar que a sua presença não é indispensável o tempo todo. É tão difícil aceitar que às vezes os outros querem algo sem você. E aí, para resolver isso, você ainda vai cobrar a pessoa que ela deveria ter feito. Na próxima vez, ela vai fazer mais escondido. Aí você fica, você tem um amigo falso, você vira o lobo. É horrível pegar uma mensagem no celular de alguém te cobrando de algo que você não deve para a pessoa. Uma coisa é estar no casamento e não avisar para a esposa onde está. Outra coisa é querer fazer um negócio e ter que chamar o outro porque o outro acha que tem o direito. Não seja essa pessoa. Engula, sofra, chora, escuta Adele, escuta Radiohead, entra num processo depressivo, fica com raiva, mantra, conversa com a tua almofada, pega as tuas bonecas da infância e conversa com elas, arranca a cabeça de uma se for preciso. Mas não manda mensagem dizendo, nem me chamou. Isso é muito infantil. Muito infantil. Tá? Compreendendo o espaço de que somos adultos e que o outro tem o direito de não querer a minha presença o tempo todo, que o outro tem o direito de ser falso comigo, cabe a mim decidir se eu quero continuar ou não, mas impor ao outro uma conduta não me cabe. Senão eu também dou o direito do outro depois me impor uma. Voltando em Joana. Será que tem gente que já desligou a TV? Ai, não, isso tudo hoje tá pesado. Acho que o Vitor hoje tá... Tô sincero. Ei-lo em pessoas que são muito simpáticas em relação aos estranhos, exclusivamente com o fim de os conquistar.
enquanto são grosseiras com aqueles com os quais convivem, que as ajudam em silêncio e dignidade e que os detestam, porque eles reconhecem a superioridade. O pior é que essa pessoa não sabe disso. Porque quem confronta? Um exemplo que eu eventualmente dou. Quando você trabalha num hospital, no meu caso como psicólogo, eu via o tanto que os médicos eram super protegidos. A enfermeira estava lá. Porque não escreveu direito no relatório, essa letra aqui ninguém entende, falou que ia estar aqui às 9 horas, não chegou, é brincadeira, a gente se mata de estudar, por que eles acham que são superiores a nós? Olha lá, 1 hora, olha, é assim mesmo, calma, vamos conversar, desabafa, põe pra fora. Psicólogo dos pacientes do hospital, tendo que ser psicólogo da enfermeira, que está em uma crise com raiva do médico. Aí o médico chega. Oi, doutor, bom dia. Ah, não. Que isso, moço? Oi, doutor, bom dia. Eu, que não tenho nada com isso, fico com os palavrões, nem sou pago para ser psicólogo da enfermeira, fico com os palavrões e o cara fica com o bom dia. Aí ele pensa, tudo bem chegar atrasado, ninguém nunca reclamou. Ele fala, ó, doutor, o senhor me permite? Claro, estamos em equipe. Algumas enfermeiras estão reclamando dos atrasos, da sua conduta. Tem paciente que está em jejum há 15 horas, era para ter ficado só em 12, 3 horas a mais para quem está em jejum é muito, não sei o que e tal. É mesmo? Quem está reclamando? Não vou citar quem e tal. Aí parece que é inveja minha. Aí vai perguntar, ele me disse que estão reclamando, alguém está reclamando? Não, doutor, a gente entende, é difícil mesmo. Tá? Ah, cara. Então, às vezes você é o pai de família, mãe de família, que as pessoas ficam morrendo de medo quando você está para chegar, e aí a mãe ou o pai, né? A mãe fala assim, fica quieto, teu pai está chegando, não incomoda ele, arruma aquilo ali, vamos fingir que está tudo bem. Você chega e acha que a tua casa é maravilhosa, que está todo mundo harmônico e feliz. Mas eles estão de fralda se urinando de medo de você. De deixar alguma coisa fora do lugar. Então, se ninguém te confronta, cabe a você começar a pensar. Como é conviver com você? Não é como é ser você. Como é conviver com você? Se você vivesse com alguém igualzinho a você, quanto tempo levaria até você achar um problema? Essa é a reflexão de maturidade. Qualquer que seja, se você está numa posição de inferioridade, se é o Zé Ninguém, e está tudo bem, então provavelmente está tudo bem. Mas se você está numa posição de superioridade, você é o Zé Alguém, e está tudo bem, desconfie. É muito provável que estejam te protegendo por medo de perderem o emprego, o teu amor, o dinheiro, a liberdade ou qualquer outra coisa. Pelo menos questione. Nunca está tudo bem. Para ninguém. Se está para você, alguém está carregando o piano enquanto você não percebe. Não estava tudo bem para Jesus, não estava tudo bem para Chico Xavier, não estava tudo bem para Júlio César, mas para você tá. Então, é começar a fazer essa assembleia, de conversar para as pessoas ao teu redor, de entender como elas estão, e não nesse tom de, é verdade que vocês estão insatisfeitos? Pô, ninguém vai levantar a mão. Como é que vocês estão? É um trabalho cansativo, eu já trabalho, pago todas as contas, ainda tenho que ficar preocupado. Tem, porque, de novo, né, essas pessoas também te dão algo. Essas pessoas te trazem um crescimento. Ou orgulho do meu filho, que passou no teatro e vai fazer parte da peça. Orgulho da minha filha, que conseguiu tirar a CNH dela. Tudo bem, mas são pessoas que interferem na sua vida. E nem tudo é sobre dinheiro. Então, esse espaço que você ocupa, como homem, como mulher, como filho, como figura de superioridade, ele não é perfeito. Se está perfeito, estão mascarando a imperfeição para você. Então, são pessoas que são simpáticas para fora, Joana cita,
mas dentro de casa são grosseiras. E justamente aquelas que é a que lava a roupa dele, lava o tênis dela, é aquela que faz as coisas enquanto ela está, recebe as compras, essa eles tratam mal. Eles tratam mal. E aquelas que só estão lá porque são bonitas, ou porque são chefes, ou porque são, esses eles tratam bem. Então, comece a tratar o taxista como você trata o político, e o político como você trata o taxista. Comece a tratar a pessoa de fora que você não conhece, mas acha bonita, como você trata a sua diarista, e começa a tratar a diarista como você trata a bonita. Você inverte os valores e começa a dar a gratidão e o reconhecimento por quem realmente sustenta a sua estrutura emocional, financeira, psicológica, social, e não para aquelas pessoas que só representam ganho para o ego. Ou trata mal todo mundo. O importante é ser o que você é dentro de casa, você é fora. Eu sou grosseiro em casa, seja na rua. Talvez a tua esposa não tenha coragem de falar, por favor, não grite assim comigo, mas com certeza você vai encontrar um cara que vai te dar um soco no nariz. Aí talvez você aprenda que você está sendo tóxico. É isso que eu quero trazer aqui. As pessoas que te amam ficam submissas à sua toxicidade por medo de te perder. Então trata um estranho, igual você trata as pessoas ao teu redor, para descobrir se você é tóxico ou não. Mas não trata um estranho de 75 anos e bengala. Trata um estranho de 2 metros de altura que faz jiu-jitsu. E ele descobre o que acontece quando você é o que você é dentro de casa, fora dela. Sob o ponto de vista psicológico, a ingratidão é síndrome de insegurança e de graves conflitos íntimos que aprisionam o ser atormentado. A gratidão deve ser treinada a fim de poder ser vivenciada. Treinamento não dói? Treinamento dói, às vezes é cansativo. Tem dia que eu vou no personal trainer e ele sai de lá arrebentado, eu vou numa aula de matemática e eu não entendi nada. Não importa, então. Hoje é um estudo CrossFit. O estudo de hoje é CrossFit. Para machucar, para abalar o sistema, para provocar você, para que você perceba qual é a sua reação, para que você se assuste com a tonalidade que aqui está. Porque se isso aqui é uma herança perturbadora e vem de tanto tempo, nós temos que mexer no negócio. Então eu entendo que você pode estar projetando neste momento em direção ao estudo, se é que você chegou até aqui, né? Ao estudo em relação a mim, em relação a Joana, em relação ao texto, em relação a Pete, em relação a qualquer coisa. Mas é justamente esse local que você precisa sentir. A raiva, a frustração, o confronto. Isso mostra o que está aí dentro para que você consiga modificar. Então, em alguns pontos, dá para ser manso e bonzinho. Em alguns pontos, nós temos que ser assertivos e diretos. E terapia de choque. Hoje é terapia de choque. Ingratidão é síndrome de insegurança e graves conflitos íntimos que aprisionam o ser atormentado. Olha quanta palavra difícil. Difícil de aguentar. Insegurança, grave conflito íntimo e aprisionamento do ser atormentado. Por que você está num lugar desse, sendo que se a gratidão pode ser treinada a fim de poder ser vivenciada e ela é o oposto disso? Segurança, ausência de conflitos íntimos e liberdade do ser pacificado. Para que continuar na ingratidão? O ser humano está em constante evolução, como tudo no planeta. Melhor dizendo, no universo. Não existe uma lei de estancamento, pois que esta conspiraria com o fatalismo da evolução e dos processos ininterruptos. Se estamos em constante evolução, este é o ponto. Isso que você está identificando de si mesmo, de si mesma agora, é um estado. Não é você. É onde você está. Se você vai sair ou não, depende se você está disposto a caminhar. Mas eu quero ir para o alto. Se você quer para o alto, você vai ter que caminhar numa subida. E aí dói panturrilha. Dá ofegância. Não tem outro jeito.
Ascensão. Ninguém ascende parado. A inércia nos faz cair, né? A gravidade nos puxa para baixo. Então, na inércia, se eu me soltar, vou ficar parado aqui e vou soltar meu corpo, vou adormecer, eu desmaio, eu caio. Subir é sempre esforço, é propulsão, é combustível, é explosão. Seria muito lindo se desse para pegar o planeta Terra quando ele está girando e existisse o em cima e o embaixo. E aí a NASA falasse assim, né? Ou o Elon Musk na SpaceX. Quando a Terra estiver de cabeça para baixo, a gente solta o foguete. Aí ele vai cair e vai parar no espaço. Mas não. Tem que ser um monte de combustível, um monte de planejamento, uma explosão para que aquilo gere uma impulsão e ele vá para cima. Então, a ideia é simples. Se você se soltar, a correnteza te leva para o mar. Se você quer chegar lá no topo, na procriação, você vai ter que bater cabeça na pedra. E vai chegar lá meio esfolado, meio esfolada. Mas depois que chega, terá um prazer que aquele que chega no mar nem vai saber do que se trata, no oceano. Não existe uma lei de estancamento, pois que esta conspiraria com o fatalismo da evolução. Então não dá para ficarmos estagnados, porque ou existe um fatalismo, que é uma lei da evolução, a lei de progresso, ou um estancamento. Os dois não podem existir porque eles se anulariam. Se é lei de progresso, não pode ter uma lei de estancamento. O nosso processo de crescimento é ininterrupto. Sob o ponto de vista moral, esse mecanismo proporciona sempre conquistas novas, enriquecimento interior se o indivíduo encontra-se lúcido para o registro de cada etapa, para alegria e gratidão pelos novos passos que mais o aproximam da meta proposta que almeja alcançar. Se o indivíduo encontra-se lúcido, é o que Jesus falava, aquele que tem olhos de ver, veja. Quem não está na sombra, está na luz. Lúcido é aquilo que está na luz. Quando eu não estou mais na sombra, eu alcanço enriquecimento interior. E eu passo a ter conquistas novas. Tá? Lúcido para o registro de cada etapa, é um crescimento construído. Para alegria e gratidão pelos novos passos que mais aproximam da meta proposta. Só que se a tua meta for se autodestruir, os passos caminharão para isso. Se você fuma, tua meta é o câncer. Não tem como fugir disso. A ciência disse que é. A chance de você não ter uma doença é muito pequena. Se você se entope de gordura, a chance de infartar é isso. Então, qual que é a sua meta? O que você almeja alcançar? Vitor, eu não quero infartar. Para de comer gordura. Eu não quero ter câncer. Para de fumar. Eu não quero perder meu casamento. Para de trair. Eu quero que meu filho me ame. Para de espancá-lo. É simples. Tá tudo na sua mão. Mas eu não consigo parar de espancar. Eu não consigo parar de fumar. Busque ajuda. Busque um meio de conseguir. Tantas pessoas conseguiram. Isso é possível. Como cada um consegue é diferente do outro. Né? Mas eu posso dizer, aqui estou eu, 10 anos depois de ter parado de fumar, sendo que em uma parte da minha vida eu fumava 60 cigarros por dia, 3 maços de cigarro por dia. Também não era impossível parar? Agora eu vou completar 10 anos. Então dá. Eu posso dizer que dá. Então por que você não consegue? Porque você não foi entender os teus motivos. Porque você não foi vasculhar a tua conexão. Eu vasculhei a minha e a resolvi. Posso ainda ter um câncer? Posso. Mas a minha chance hoje é menor do que era há 10 anos. Você constrói. Muda a tua meta e a tua caminhada te levará para lá. É isso que Joana diz. Se você não mudar a tua meta, você terá que arcar com as consequências. Transformar, portanto, essas heranças doentias em experiências renovadoras é uma das metas a que se deve dedicar todo aquele que aspira ao bem, ao belo, ao amor, à vida. Não tem vida no tabagismo, não tem vida no excesso de sódio, no excesso de Doritos, no excesso de batata palha, no excesso de fritura. Não tem vida, o corpo não se beneficia dessas coisas, isso é morte. Teu corpo não ganha nada.
Então não tem vida. A única coisa que acontece é uma sensação. As pessoas falam, eu tenho paladar infantil. Não existe paladar infantil conectado ao doce. Porque se você pega uma criança que não teve acesso ao açúcar, a chocolate, o açúcar de forma geral, quando ela ficar adulta, qual que vai ser o paladar infantil dela? Brócolis. Parece que paladar infantil é gostar só de batata frita e açúcar. Não, isso é porque a tua infância foi premiada com isso. Era mais fácil para tua mãe, teu pai te dar batata frita porque ninguém falava o tanto que isso fazia mal. Era mais fácil, parabéns filho, você conseguiu, deixa eu te levar no McDonald's para comer. Então, a tua infância foi uma infância de uma nutrição pobre e tóxica que foi considerada como prêmio. Se você constrói uma infância diferente para os seus filhos, mesmo que eles tenham o paladar infantil, eles estarão se nutrindo. Para de dar desculpa, como se você fosse vítima do paladar infantil. O paladar pode ser reeducado, comportamento pode ser reeducado, sexualidade pode ser reeducada. Coitado de mim. Busca, é fácil. É fácil ejacular em 15 segundos e deixar a sua esposa insatisfeita. Falar, desculpa, eu sofro disso. É difícil fazer um tratamento que talvez leve um ano para conseguir controlar a ansiedade ou para conseguir aprender mecanismos de demorar mais para ejacular. Mas para quê? Para outra, eu já gozo. Essa é a mentalidade do indivíduo. Ela compreende. Está tudo certo. Não está tudo certo. Então, quando eu entendo que o movimento de reeducação ele demanda ascensão, é cansativo, aí é mais fácil acender um cigarro mesmo do que assistir uma palestra de narcótico anônimo para conseguir entender como as pessoas param de fumar cocaína, heroína cheirar cocaína, injetar heroína e fumar crack para tentar trazer algum desses conceitos para mim no tabagismo ou uma palestra do Alcoólico Anônimo. Não, é mais fácil abrir um vinho. Se eu quero me transformar e sair dessa repetição, dessa roda do hamster, desse padrão, desse carrossel, eu tenho que me dedicar. Então, este é o encerramento. Transformar essas heranças doentias em experiências renovadoras. Volta aqui, ó. Enriquecimento interior se o indivíduo encontra-se lúcido. Para alegria e gratidão pelos novos passos. Então, eu tenho que sair dos passos velhos. E o ser humano está em constante evolução. Estou em constante evolução, ou seja, a caminhada sempre continua. Meus passos me levarão para onde os meus olhos estão mirados, para onde o meu coração está conectado. Né? Se eu consigo alterar tudo isso, eu compreendo. Eu sou responsável por isso tudo. Eu sou o adulto aqui. Eu não preciso de alguém para me carregar. Eu não preciso de uma outra imagem. Então não é culpa do cigarro que você fuma, não é culpa do teu pai que você bebe, é responsabilidade sua. Você pode ter sido ensinado, levado a isso por um ambiente pesado que você viveu na infância e adolescência. Mas agora que você já está na vida adulta, não tem mais pressão que venha de fora, é você. Você virou o problema. Não cabe a você achar a solução. Como funciona para você? Se houvesse uma fórmula mágica, quem a descobriu já estaria bilionário. Ou já teria salvado o mundo inteiro. Infelizmente, eu não posso te dizer como fazer para você parar de fumar. Eu posso te dizer que eu consegui. Então é possível. E que o número de pessoas que eu acompanhei com dependências químicas, muitos conseguiram. Possível é. Parar de comer gordura, parar de comer carne. Ah, o vegetarianismo, veganismo é para uma outra existência. Tenta fazer ser nessa. Tenta fazer uma vez por semana. Tenta fazer uma atividade física uma vez por semana. Tenta fazer. Tenta. Constrói alguma coisa para não ficar preso na ideia de que a vida te deve algo. Tá bom? Então, próximo encontro, dia 19 de novembro, capítulo 9.3, Dignidade e Gratidão. Aí nós terminaremos o capítulo 9. Tudo bem, senhoras e senhores? Então, mais uma vez, agradeço pela companhia, pela presença de vocês, pelos comentários deixados. Respirem fundo, dá uma descansada, foi pesado, foi puxado hoje propositalmente, foi confrontativo,
Mas é justamente esse borbulhar, esse fervilhar que está aí dentro de você, seja de motivação, de raiva ou de incômodo, que vai te fazer chegar num lugar novo. Um grande abraço e muita paz.